Então acompanhe aí na sua espada em nome de Jesus, na Bíblia, a palavra do Senhor, são 12 versículos e o Senhor vai trazer grandes revelações para nós nesta noite, amém? Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. 2. O Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste a minha vida para que só descesse o abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um. A igreja está acompanhando a leitura? E no seu favor está a... Versículo 5. No seu favor está a... E o choro pode durar uma noite, mas a alegria eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Desataste o meu pano de saco e me vestiste de alegria, para que a minha glória a ti cante e não se... Senhor Deus meu, eu te louvarei para ser. Eu te louvarei para ser. Eu te louvarei para ser. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos no culto onde a presença do Senhor é notória, é marcante, já chegou na casa, então você tem liberdade para dar glória e dar aleluia e sentir a glória de Deus. Amém? O Senhor nos fortalece hoje para mais um culto. Aqui o salmista Davi, num salmo de canção, de dedicação ao Senhor, ele ressalta nesses 12 versos, ele fala de exaltação, ele fala de adoração, ele fala de desesperança, ele fala de angústia, ele fala dele, ele fala com Deus. Há uma grande conversa e um grande cântico aqui de Davi do Senhor. E 12 versos, há muita expressão de sentimentos e de tudo aquilo que Davi estava sentindo quando ele cantou este salmo ao Senhor. Ele começa a falar de desesperança, ele começa a falar: Deus, não deixa os inimigos se alegrar sobre mim. E ele adora o Senhor, ele exalta o Senhor. E aí o que nós vamos dizer, nós vamos falar hoje, nós vamos refletir em cima da palavra do Senhor, é sobre o recomeço. E todo mundo aqui, se não está, já esteve, eu tenho certeza que todo mundo de uma certa forma, de uma certa maneira, em alguma área da vida está em um recomeço. Talvez aqui alguém esteja no recomeço do relacionamento do casamento, num recomeço de trabalho, num recomeço financeiro, num recomeço de uma mente modificada, moldada, em alguma área, em algum setor. Eu tenho certeza que alguém aqui está num nível de recomeço, se é que não estiver em tudo. Pastor, eu estou recomeçando tudo. Vida, família, tudo, quero tudo novo. E nós estamos no ano onde nós estamos falando e profetizando e declarando e tomando posse de novos começos, de algo novo da parte do Senhor, sim ou não? Nós estamos declarando sobre um ano incrível, extraordinário, sobre coisas maravilhosas que a gente ainda não viveu e que vai viver. É recomeço. Mas não dá
talvez meditar sobre recomeço sem entender que na nossa vida cristã não dá para viver um auge do ministério, um auge do chamado, se não passar por um processo. Não dá. Não dá para viver um auge para atingir vidas e marcar vidas sem antes ser marcado. Eu sei que se eu perguntar tem muita gente assim, quem aqui deseja marcar alguém com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua trajetória? Eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Eu, de alguma maneira, eu quero atingir vidas, eu quero atingir pessoas, eu quero atingir mulheres, eu quero ser uma referência, eu quero ser alguém que vai motivar ou que vai ajudar alguém. Mas isso não vai acontecer na minha vida se antes eu não for marcada. Não adianta eu querer ser motivação para alguém se antes eu não passei por um processo de motivação. Não adianta eu querer, com a minha experiência de vida, falar sobre algumas coisas para que alguém seja transformado, se eu nem ainda antes passei por um processo de transformação. Aí vira aquele ditado, casa no terreiro, espeto de pau. E com o Senhor não é assim. Então, daquilo que eu vivo, daquilo que eu já passei, daquilo que eu já venci, daquilo que eu já consegui resposta, então eu vou conseguir dizer para o outro, olha, você também vai conseguir. E aí eu vou te mostrar o caminho das pedras. Tem paralelepípedo, tem pedregulho, tem rochas, mas ó, eu passei e você vai conseguir passar. Mas eu não posso dizer para alguém que ela vai conseguir passar se eu nem atravessei as pedrinhas menores. Eu não pulei nem o riachinho, nem eu estou falando que vai atravessar o mar. Eu não consegui molhar nem o dedão do pé numa vala. Como é que eu vou dizer sobre mar? Então, nessa noite nós vamos refletir sobre essas coisas, porque de alguma maneira, de alguma forma, nós, igreja, e você, povo de Deus, de alguma maneira você está sendo atingido por algo, você está sendo marcado por algo, e a única coisa que o Senhor vai nos dizer hoje é: suporta. Aguenta. E eu sei que muitas vezes é insuportável. E aí a gente vai falar sobre a capacidade ou a habilidade de conseguir recomeçar. Recomeço, falar de recomeço é muito fácil, mas recomeçar, juntar os cacos, não é fácil. Uma vez eu escrevi assim sobre mim: Deus me explodiram e eu não sei onde foi parar os meus cacos. Eu estou procurando, mas eu sinto que vai faltar peças. Eu não sei se eu vou ser uma peça inteira de novo. Muito tempo. Porque naquele dia era o que eu sentia. Me explodiram. E quantas vezes a gente se sente explodido por alguém, por alguma coisa, por uma situação? Não fui eu que me explodi. Eu não fiz nada. Ai, coitado de mim. Alguém veio aqui, pum! Perna para um lado, braço para o outro, cabeça para o outro. Sobrou nada. E agora, Deus, o que é que eu faço? E assim como o Senhor disse para mim, o Senhor vai dizer mais uma vez e vai falar para você: recomeça. Eu te ajudo a juntar os cacos. Mas eu não sei nem onde procurar. Eu sou os teus olhos. Você vai achar. Mas tem que procurar. Então, a capacidade do recomeço, a capacidade de começar tudo de novo, esse grande desafio é eu saber que eu estou no momento de transição do presente para o futuro. Agora eu estou assim, mas eu estou caminhando para um futuro. Eu não sei como vai ser, mas eu preciso ter a certeza de que eu vou chegar nele. Eu não vou morrer, eu não vou perecer. E a palavra de início já foi uma confirmação: ei, nós não vamos perecer. Você não vai morrer, você vai recomeçar e vai dar tudo certo.
aí, olha para o teu irmão e diga assim: o milagre não é para quem merece. É para quem não desistiu. Amém? Oh, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fecha a boca, Bartimeu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fecha a boca, ele não vai te escutar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é que chega? Jesus. E Jesus chega e faz o quê? O que queres que eu te faça? Se no primeiro fica que ele tivesse obedecido, ele ia enxergar, o nome dele não ia estar no livro da vida. E a gente não voa. Se ele tivesse escutado a multidão, fica quieto, não tem jeito, tem gente ocupada, não dá para te ver, não dá para te ouvir. Olha quantas pessoas estão na sua frente. Você acha que você é quem para conseguir este favor? O mundo diz isso, as pessoas dizem isso, os problemas dizem isso. Quem é você? Nós, hoje aqui, nós somos o Bartimeu, nós somos o cego, nós somos o leproso, nós somos a mulher de fluxo de sangue, nós somos aquele que está a um passo, a um toque de ser sarado e de ser curado. Nós estamos na presença daquele que sara, cura, liberta, restaura, levanta e que acredita no que a gente não acredita. Diga o quê? Teu chamado. Nem você acredita no teu chamado. Você quer que o outro acredite? Não me dando valor. Você se dá valor? Eu aprendi por experiência que Deus, Ele dá importância no que eu dou importância. E Ele dá valor no que eu dou valor. Não dá valor na família, como é que Deus vai cuidar da sua família? Não dá valor nos filhos, como é que Deus vai cuidar dos filhos? Não dá valor no trabalho, como é que Deus vai transformar este trabalho numa porta de bênção? Mas naquilo que eu tenho valor e tenho importância, Deus transforma tudo porque é importante para mim. E por amor de mim, Ele muda aquele ambiente, Ele muda a situação. Porque Ele me ama. Porque Ele te ama. Mas eu não gosto desse trabalho, eu não gosto dessa casa, eu não gosto desse lugar, eu não gosto dessa família. Aí vai ser um desafio, você vai ter que orar e aprender a mostrar. Para Deus poder transformar. Senão não transforma. Não tem valor para você, você vai querer mudança do filho. Não consigo ver valor, eu não consigo ver coisa boa, então você quer transformação do quê? Ah, Deus, eu não gosto daqui, mas muda a minha casa. Não, ama a tua casa. Ama a tua família. E aí o Senhor vai transformar. A palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 10. Olha como é sério. No versículo 36 e 37, Hebreus capítulo 10, 36 e 37, a palavra diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Tem algumas versões que estão assim: porque precisa de perseverança. Algumas versões está escrito, e essa é a que mais eu gosto para hoje, para agora. Porque precisa de perseverança. Então a palavra do Senhor não diz que talvez você tenha perseverança, então você procure a perseverança, então você vai encontrar a perseverança, então você vai cavar a perseverança, então você vai pedir a perseverança. A palavra do Senhor, ela nos diz: é preciso, você tem que ter. Se uma coisa que eu sempre falei, tem uma palavra que eu não gosto, tem que. Mas se uma coisa que eu já entendi que eu tenho que, é ter perseverança. Eu não tenho que muitas coisas, mas a perseverança é uma coisa que eu preciso ter. Diga eu também.
seguir a promessa. Porque necessita de paciência, ou precisa de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, para que depois, não é antes. Nós queremos antes, nós queremos já. Para que antes, depois de haver feito a vontade de Deus, possais depois alcançar a promessa. Deus, primeiro eu quero a promessa, primeiro eu quero receber. E aí depois eu fico perseverante. Não, depois você fica empolgado. Depois você fica animado. E quando a novidade passar, vai continuar animado? Vai continuar empolgado? Não pode, porque Jesus não é empolgação. Jesus não é animação. Jesus é vida. E a nossa vida, ela precisa ser uma vida de perseverança e de busca de algo. Senão não. E aí, a gente está falando de ano incrível, nós estamos numa campanha de oração e de pedidos, mas tem gente que já desistiu antes de acabar. Como é que eu recebo? Nem acabou, já desistiu. Mas a campanha não acabou, e como é que você parou? Ainda está de pé. Se eu paro no meio do caminho, eu não chego em lugar nenhum. Eu não estou nem no começo e nem no fim. Estou no meio. E o meio é o quê? É o nada. Mas aqueles que perseveram, aqueles que com paciência continuam e não desistem, eles vão ver o cumprimento da promessa. Aquele homem gritou, e chegou a hora de Jesus falar: eu vou lá atender. Havia uma mulher, uma viúva, que todo dia ela perturbava um juiz. E todo dia ela: juiz, julga minha causa. Juiz, julga minha causa. E ele não queria atender aquela mulher. Mas aquela mulher insistiu. E ele disse: olha, eu não estou nem a fim de atender ela, mas para que ela me deixe em paz, deixa eu julgar logo essa causa, que assim ela vai embora e eu fico tranquilo dela. Palavra do Senhor. E ele foi lá e atendeu e julgou a causa dela. E às vezes a gente acha que, mas eu já orei, eu já pedi, Deus já sabe. Então fica na fila de espera, tem um monte de gente pedindo mais vezes. Incessantemente ele vai passar a sua vez. Vai alcançar. Pedir. Pedir. Peça uma vez, peça duas. Peça mais vezes. Mas aí a gente fica de olho no vento que está batendo, na situação que está chegando. E aí a gente fica: mas o vento está forte, mas a situação está complicada, mas você não sabe do meu problema. Você não sabe da minha situação, o meu caso é crítico, o meu caso é grave. E existe causa sem solução para Jesus? Existe enfermidade que o Senhor não tenha remédio para curar? Quando o vento bate forte na plantação de trigo, o trigo enverga, ele dobra. O trigo é flexível, mas o joio ele não dobra. Quem conhece plantação, quem trabalha em plantação de trigo, ele sabe que o joio nasce junto, e o joio de pequeno ele não diferencia o trigo, os dois parecem iguais, e só depois de grande, depois de crescido, que dá para saber o que é trigo, o que é joio. Um dos diferenciais é: quando bate um vento forte, o trigo dobra, mas o joio fica endurecido. Mas o que quer dizer isso, pastora? Nós somos o trigo, o vento bate e a gente se dobra no Senhor. O vento bate, a gente se derrama no Senhor. O vento bate, a gente vai para o altar do Senhor. O vento bate e a gente chora na presença do Senhor. Mas o joio fica duro. Ele não se dobra, ele não busca, ele não derrama, ele não
chora, ele não pede, ele não clama. Ele não diz que necessita, só quer vencer. Vai ser arrancado. Vai ser arrancado. Está fora, não é trigo. O trigo dobra. O trigo inclina. Reverencia. E a capacidade de recomeço, ela é isso. Quantos aqui já começaram e recomeçaram e estão começando de novo? É isso. Não deu certo, mas agora eu me dobro ao Senhor e eu vou recomeçar e eu vou conseguir. É isso que todo mundo, o mundo inteiro, está falando sobre resiliência. E aí fala essa palavra bonita e a gente não sabe o que é. O que é resiliência? Ai, fulano é tão resiliente. O quê? Ele tem uma vasilha grande? Eu não sei. A resiliência é o quê? É a capacidade, é a habilidade de pegar algo que está ruim e recomeçar tudo de novo. E aí quando a gente fala, é a capacidade de pegar o que está ruim e começar tudo outra vez, aí eu digo, agora eu sei do que eu estou falando. Porque eu sei o que é recomeçar de lugar ruim. Eu sei o que é pegar algo ruim e transformar em algo bom. Quando você não tem nada e você mostra para o dono do tudo, vira tudo. Pastor, eu não tenho nada, mas pega esse nada e se derrama na presença daquele que tudo pode, que vai virar tudo. Agora, se você tiver tudo e virar para o nada vai comer. O nada vai tragar, o nada vai pegar. E aí eu entendo que esse recomeço ele é uma capacidade, uma habilidade onde eu sei que algumas situações não estão boas, as situações não estão favoráveis, mas eu estou debaixo de uma palavra e eu posso descansar e eu vou iniciar tudo de novo. E eu vou começar outra vez. E às vezes a gente está num projeto, está numa situação, está na família, alguma coisa acontece e a gente acabou. Pronto, estava tudo indo bem, agora está mal. Ah, meu casamento estava bom, agora está ruim. Ah, meu filho não pensa, não está sendo mais. Ah, acabou minha vida. Não acabou. É tempo de recomeçar. É tempo de não perguntar por que Deus foi isso? Não, Deus, como é que eu faço para sair disso agora? Como é que eu faço para juntar esses caquinhos de novo e recomeçar melhor do que eu já fui? Melhor do que eu já tive. E é sobre isso que o Senhor, Ele quer falar e começa aí já na sua mente a ser ministrado e deixar ser ministrado. Porque se eu venho diante do altar do Senhor, numa petição, ou num choro, numa situação, e se eu não permito que a palavra do Senhor ela entre e ela venha me ensinar e venha me trazer a direção para onde eu devo ir, e eu continuar achando que eu posso fazer do meu jeito e ir sozinha, então não vai chegar em lugar nenhum e não é culpa de Deus. Porque Deus sempre vai nos trazer uma direção. Só que muitas vezes o GPS, o Senhor está falando, dobre à direita. Aí eu falo, mas a direita está ruim, deixa eu ir mais uma adiante. E lá depois eu viro na direita, mas não era ali. Aí na outra ali é contramão. Aí você vai ter que dar uma volta na outra rua e não sei lá na onde, e vai sair em outro lugar. E era mais simples só ter virado à direita. Era bem mais fácil ter seguido apenas o comando. Mas às vezes a gente quer dar rotas. E aí, quando a gente começa a pensar em recomeço, e quando eu comecei a meditar sobre isso, e aí a gente começa a pensar em algumas situações, aí eu me lembro da igreja, eu penso, hoje 8 anos de igreja, eu não perco mais noites de sono do que eu perdi há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás existiam algumas lutas, algumas situações, alguns levantes da igreja que tiravam a minha paz, que roubavam a minha paciência, que roubavam o meu sossego, que não me faziam dormir. Hoje, as mesmas situações, eu já sei como vai ser, eu já sei como lidar, não tira mais o meu sono.
Isso é a capacidade de ser renovado, de ter habilidade de enfrentar uma situação. Isso não é algo sobrenatural e magnífico de alguns. Isso é para todos. Nós somos capazes disso. Naquilo que você já passou um dia que sofreu. Imagina lá na mocidade, imagina lá numa idade mais jovem. É o que te faz sofrer hoje? Tenho certeza que não. Ah, pastora, mas hoje eu tenho situações que me deixam preocupada, que muitas vezes tiram meu sono. Hoje, mas daqui a 2 anos não vai tirar mais. Porque daqui a 2 anos você vai aprender e vai saber como lidar com essa situação. Então vai vir de novo essa situação e não vai mais te tirar o sono, não vai mais te tirar a paz. Porque você já aprendeu no meio desse processo. Agora, se há 8 anos tem situações que hoje ainda tira a minha paz, então eu preciso aprender a recomeçar. Se algumas situações que antes me incomodavam e ainda hoje eu continuo na mesma picuinha, eu continuo na mesma mentalidade de 8 anos atrás, então quer dizer que eu não evolui. Isso é crescimento. A gente não chega numa fase e fala assim, mas eu já chorei tanto por isso, agora não, agora eu já sei como é que é, eu já nem choro mais, agora eu vou adiante. Não é assim? Quem tem aqui mais de 20 anos de casado? Quem tem mais de 20 anos de casado, quem tem os 30, os 40, os 50, está entendendo o que eu estou falando. No começo do casamento, eu não consigo, vou para casa da minha mãe. Com 20 anos de casado, meu filho, eu não vou para casa de quem? Nós vamos ter que se entender aqui mesmo. Não tem uma casa de mãe, é aqui a gente se resolve já. Coisas que tiravam o sono antes, hoje não, hoje a gente passa. Hoje a gente vive. E aí a gente quer ficar juntando dores, e a gente quer ficar juntando entulhos e ficar juntando algumas coisas de coisas que já se passaram. Porque o nosso processo e a nossa estrutura espiritual, ela é feita de decepção, ela é feita de frustração, ela é feita de angústia, ela é feita de aflições, ela é feita de todas estas coisas. O nosso crescimento espiritual, ele entra tudo isso. Não tem como você dizer, eu cresci espiritualmente, eu cresci ministerialmente e nunca passei por uma aflição. Eu não sei de que planeta você veio, porque aqui na Terra a gente passa. Aqui a gente passa. Porque faz parte do crescimento. Faz parte viver o processo. O processo ele não vai durar para sempre, mas ele dura um período. E nesse período ele ensina. E nesse período eu preciso aprender a me refazer. Eu preciso aprender a me levantar. Eu preciso aprender a ser meu próprio motor. E não esperar que toda hora alguém me tire, alguém me motive, alguém me puxe, alguém me levante. Porque se não tiver ninguém, então eu não serve no lugar. Eu preciso aprender a sair. Eu preciso aprender. E aí o Senhor permite que as frustrações, e as decepções e as angústias cheguem, sabe por quê? Porque Ele quer nos ensinar a depender menos da terra e mais dele. É o Senhor nos ensinando, ei, não dependa da terra. Sabe por que veio a decepção? Porque você se projetou em alguma coisa em alguém que deu errado. Mas se tivesse se projetado em mim, teria dado certo. Sabe por que vem a frustração e a gente fica magoado e ressentido? Porque a gente colocou energia e expectativa no que não era para colocar. E aí frustrou, e aí chateou, e aí magoou, e aí quer desistir. E o Senhor fala, para de olhar para a terra e olha para o céu. Aí a gente tem aquele salmo, erguei os meus olhos para os altos montes, porque é de lá que vem o meu socorro. E o Senhor todos os dias Ele quer nos ensinar, olha para o céu e não olha para a terra. A gente vive na terra, mas o nosso olho está no céu. E o nosso recomeço está no dono do céu. Quando a gente aprende a fazer isso, a gente começa a viver um pouco melhor. A gente para de olhar para este e para aquele e começa a olhar para o Senhor. Aí os porquês, eles diminuem e os como começam a ressaltar. Senhor, como é que eu faço isso? Senhor, como é que eu vou
vez é isso. Senhor, me direciona numa nova rota. Peguei um caminho meio que errado ali, saí em outra rua, mas agora me direciona, Senhor, para onde é que eu vou? Qual foi a estrada que eu peguei errado para não ter que pegar de novo? Com quem foi que eu me conectei que não era para conectar? Com quem foi que eu me alinhei que não era para me alinhar? Aonde foi que eu coloquei os meus pés que não era mais para colocar? Aonde foi que eu fui servir que não era mais para servir? Tem coisas que lá atrás, no meu começo, trabalhei, servi, fiz e que hoje não é mais para mim. Ainda que eu precisasse, não é mais. Porque não vai representar a pessoa que eu sou. Não vai representar não a pessoa que eu sou de status ou disso ou daquilo, não. A pessoa quem eu sou e quem você é em Deus. Amém? Não vai representar. Então não vai parar de fazer. E aí a gente precisa ter essa habilidade, ter essa mente aberta para entender, Senhor, até onde eu vou e aonde o Senhor me leva. E aí, qual que foi? Os irmãos estão entendendo por que nós precisamos mudar de lugar? Porque mudar de lugar é necessário. A gente quer as mesmas coisas. A gente quer os mesmos lugares. E eu falo isso, irmão, porque para mim é um desafio, porque eu gosto de sentar no mesmo lugar do sofá, na mesma cadeira, no mesmo que eu gosto. Lá em casa a gente tem um lugar para sentar. Na mesa, no sofá, do lado da cama. Eu acho que todo mundo passa por isso. No culto a gente já sabe quem não veio e quem não veio, porque a gente olha no lugar. Se mudou de lugar, fulano não veio hoje. Não, ela é isso, ela está para cá. E que dá para cá, veio para cá. Mas nós somos condicionados a fazer as mesmas coisas, do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque é cômodo. Já ouviu aquela pessoa que fala assim: nossa, veio uma regra nova aqui na empresa. Ai, não sei não se vai dar certo, porque a gente sempre fez assim. Nem sabe. Talvez o negócio vai ser muito melhor, mas só porque existiu uma mudança, não vai dar certo. E a mudança ela não é ruim, ela é boa, porque ela nos leva e eleva a níveis e a lugares que a gente ainda não tinha visto. Você que está aí nesse lugar que é novidade para você, dá um grau aí de 360 aí. 380, dá uma viradinha. Quem costumava ficar lá atrás? Olha para trás. Você já viu a igreja assim? Não, né? Olha. Porque ela olhava para trás e via a rua, agora ela está vendo um monte de gente. E quem sentava aqui na frente, que já viu o altar, está vendo um monte de cabeças. E aí tem gente que está estranhando. Aí eu não gosto de ficar aqui atrás, eu gosto de ficar lá na frente. E tem gente que estava aqui na frente. Aí eu não gosto de ficar aqui na frente, eu gosto de ficar lá atrás. Porque é um lugar de comodismo. Porque é um lugar favorável. Porque é um lugar onde a sua mente já está acomodada e descansada. Mas o Senhor está falando para mim e para você: saia deste lugar de comodismo. Saia deste lugar onde está tudo acomodado e vai para as coisas novas. Recomece, se for preciso, do zero, mas faça de novo. Mas faz diferente, porque se fizer a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado. Aí não adianta. Aí não adianta. E aí quando um processo vem com uma situação, vem, quando algo ruim acontece, a primeira coisa que a gente pensa: tem algo errado. Deus está me castigando. Deus desceu com um castigo. E o Senhor está falando: não é castigo, eu estou te ensinando, eu quero que você se mova diferente. Eu quero que você saia do lugar onde você está e que você caminhe e olhe para coisas diferentes. É tempo da igreja pensar e olhar e projetar para coisas novas. Lembra, Deus não deita vinho novo em odres velhos. Porque odres velhos não aguentam vinho novo. Quem quer novidade da parte do Senhor? Ninguém. Quem quer novidade da parte do Senhor? Então vá para lugares novos. E não reclama dos processos, porque ele faz parte do seu crescimento.
Diga, é para eu crescer. É para eu crescer. Toda pessoa ferida, machucada, depois de sarada, ela fecha a ferida de alguém. Tem gente que não entendeu. Toda pessoa que fechou ferida, que sarou de machucados, ela é levantada para sarar alguém. Quando uma ferida é fechada, um ministério é aberto. Sabia disso? Ai, eu ainda estou tão machucada nisso, então você não vai poder sarar ninguém. Você não vai poder aconselhar ninguém. Você está machucado ainda, você precisa de remédio. Mas naquilo que você já venceu, naquilo que você já sarou, naquilo que você já conseguiu, naquilo que você já venceu, Deus vai te levantar para sarar outro igual. Deus vai te levantar para ser bênção para outro que está passando por este processo que você já venceu. Não que você está passando. Então vem cá, amiga, eu também estou no mesmo barco, eu vou te ajudar, eu também estou magoada e você está magoado. Então nós vamos juntar as nossas mágoas e fazer uma multiplicação de mágoas. Ei, não dá certo! A virar o grupo dos sofridos. Não! Ei, esse rancor, essa mágoa, essa situação que você não consegue vencer, Deus me ensinou e eu já venci. Eu vou te ajudar naquilo que Ele ministrou em mim. Eu vou ministrar em você. Aí tá certo. Por isso que quando a gente fala, ei, ó, se une com alguém que possa te dar algo a mais. É sobre isso. É sobre isso. Às vezes a gente quer juntar com problemático e ficar mais problemático. E eu preciso me juntar com quem está sarado, porque eu preciso sarar. Eu preciso sair deste lugar de enfermidade. Eu preciso sair deste lugar que não consegue pensar. Eu sei que tem horas que a gente fica cansado. Eu sei que tem horas que a gente fica enfadado. Eu sei que tem horas a cabeça não pensa. Eu sei que tem horas que a gente não consegue projetar futuro e a gente não consegue nada. A gente não pensa, não duvida. A gente não raciocina porque a gente só está vendo a situação. Mas é hora de parar e dizer, não, Deus, eu preciso sair deste lugar porque eu acredito, eu sei que existe um lugar melhor para mim, porque aquele que me fez uma promessa, Ele vai cumprir até o fim. Vai acontecer. Então para isso eu não posso desistir. Eu preciso da perseverança, porque vai cumprir na minha vida. A circunstância não, a situação é não, a multidão me manda ficar quieta, mas aquele que me prometeu, aquele que me disse, aquele que me fez sonhar, aquele que disse que eu vou vencer, eu vou passar, eu vou progredir, eu vou prosperar, e eu vou ser canal de bênção. É só um processo, não vai durar para sempre. E eu vou sarar vidas em nome de Jesus. E eu vou ser canal de bênção. Eu não vou deixar pessoas sofrendo perto de mim como eu sofri. Eu quero ser um canal para encurtar processos de alguém. Porque um dia o Senhor levantou pessoas que encurtou o meu. Eu não posso ser egoísta. Porque o Evangelho do Senhor não é egoísta. Ele não é só para mim. Vem que louvor, e tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Não é? Então, onde chegar, situações vão acontecer de forma favorável. Porque eu sou mais? Não. Porque o Senhor é. E aonde você entrar, e aonde colocar as plantas dos seus pés, o Senhor, Ele já entrou. E Ele vai te capacitar. E Ele vai te trazer ideias. E Ele vai te trazer estratégia. Ele vai te trazer situações que você vai saber como fazer. O que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir. Lá em Hebreus 11, a palavra do Senhor diz que nas nossas fraquezas, o Senhor, Ele transforma em força. Então Ele pega a nossa matéria-prima, que é a fraqueza, e Ele transforma aquilo em
tristeza. Então, na onde nós passamos em que foi vergonha, na onde nós passamos que foi angústia, aonde nós passamos que foi tristeza, no caminho onde nós passamos, o Senhor transforma. Aonde era angústia, vira alegria. Aonde era choro, vira riso. E aonde era vergonha, onde era humilhação, vira dupla honra. Mas no lugar que eu passei, Ele vira. Não vai virar dupla honra, não vai virar alegria, se eu não passei pelo lugar da humilhação e da tristeza. Eu não passei pela tristeza, como é que eu vou ficar alegre? Então não precisa transformar em alegria. Eu não passei pela vergonha, então por que eu quero honra? Então no lugar onde eu passei de vergonha, no lugar onde eu passei de humilhação, no lugar onde a minha cara se arrastou, neste lugar Deus vai fazer lugar em alegria e não mais em vergonha. Por que não desistir? Porque você não desistiu. Mas se eu vier para o culto, na hora que eu achar que devo, na hora que eu achar que posso, na hora que eu achar que eu quero, e eu escutar somente o que me convém, eu não vou passar e sair deste lugar. Eu vou montar acampamento neste lugar. E tem muita gente acampada em lugar que não é para estar mais. Não é. Antes da gente vir para este salão que a gente nem pensava, nem imaginava e nem sonhava, a gente estava na igreja pequena e o Senhor falando de alargar as tendas, de ampliar lugares, cada um que vinha pregar na igreja, Deus falava de um lugar novo. E a gente pensava, meu Deus, que lugar é esse? Para onde que a gente vai? E dinheiro para um lugar novo? Dá para chegar lá sem nada? Mas a gente não sabia, mas Deus já tinha este lugar, este endereço reservado. Mas as condições para esse lugar talvez a gente não teria. O que aconteceu? Roubaram meu carro. Fui trabalhar, quando saí, meu carro não estava mais no lugar. E aí, é claro, aí todo mundo, mas tem seguro? Tem. Ah, então seguro paga. Paga. Meu carro. Alguém levou. O ladrão levou. Eu fiquei inconformada. E a gente estava na semana do culto que a gente ia fazer um jantar belíssimo para os casais e as famílias lá no buffet da Missionária Maria. Um negócio grandioso, maravilhoso. Um sonho realizado. E eu correndo com seguro com carro reserva. E a gente ali na noite celebrando e louvando e adorando, mas meu coração estava em pedaços. Eu estava totalmente inconformada. Cada documento que eu preenchia, cada documento que eu carimbava com seguro, as lágrimas rolavam. Não me conformava. Quando eu fui no correio levar o documento do carro e a
pode pensar, porque a gente teve que pagar 3 meses de aluguel avançado aqui neste lugar. Aonde que há 8 anos atrás eu ia tirar R$6.000 da noite pro dia. Eu ia precisar de todos os irmãos, se vocês não falaram comigo, vender alguma coisa. Porque foi assim, assinou, pagou. E da onde eu ia ter isso? Do seguro a gente teve. E para tudo mais que a gente precisava fazer. Aí a ficha começou a cair. Eita, é um processo. O carro era de Deus, porque tudo nosso é consagrado ao Senhor. E muitas vezes eu me esquecia e eu falava: Senhor, tudo aqui é do Senhor. Quando o Senhor quiser, o Senhor pode pegar e pega o melhor. E o melhor carro foi levado. A gente esquece do que fala, a gente esquece do que ora, a gente esquece do que entrega. E quando o Senhor requer, a gente chora e a gente busca uma causa, um pecado, uma punição, um erro. Se alguém falasse, você merece 50 chineladas, eu juro que eu daria as costas para alguém chicotear, porque eu naquele momento eu sentia, dói eu. E muitas vezes o processo nos leva a pensar, é castigo, é punição, é coisa ruim, é o cão, é o diabo, é Satanás, é não sei quem. Não, é Deus te levando para outro lugar menor e maior. É Deus te levantando para outros níveis. Talvez hoje você não tinha pensado nisso, mas agora você não vai perguntar mais. Não vai pensar mais. Você quer este lugar? Então tem que aprender a sacrificar e aprender a ter a habilidade de ser transformado. Mas eu sou assim, tem que mudar. Mas eu nasci assim, tem que mudar. Eu falo com propriedade. Transformação, recomeço, renúncia, mudar de lugar. Isso eu falo com muita autoridade e propriedade. Porque não foi um, não foi dois, mas foram muitos os processos que Deus nos leva a passar. E todo dia a gente passa por alguma coisa. Todo dia. Diga, todo dia. Todo dia. A gente passa por alguma coisa. A gente passa por alguma coisa. O dia mal passa, a porta fechada passa. A escassez passa. O dia bom também passa. Às vezes aquele céu azul. E troca. E vem raios e trovões. E depois dos raios e trovões, o céu azul. Diga isso. Isso se chama vida. Se chama vida. Mas aí eu entendo, aí onde eu quero que você se permita ser ministrado, a entender que no nível que é a luta, é um nível onde você também vai conseguir lutar. Quando a gente lê o Salmo 30, ele foi escrito por Davi. E aí a gente sabe que Davi, ele era um pastor de ovelhas e ele enfrentou o urso e o leão. Quando ele era pastor de ovelhas, quando ele cuidava de animais, ele enfrentou animais.